Chegou naquele momento do mês, galerinha. Aquele momento em que vamos julgar os banners da versão. Bom, vocês gostaram, aprovaram a ideia, então vamos trazer esse quadro mensal pro canal. Apesar de eu ser mais uma só fazendo esse tipo de conteúdo, nesse vídeo o intuito é mais pros iniciantes. Vamos falar sobre os novos personagens antigos que estão pra voltar e qual vale mais a pena para a sua conta. Confesso que nesse vídeo foi um pouco difícil avaliar os personagens, porque vocês vão ver que o valor deles vai variar muito de conta pra conta. De resto, vocês já sabem, não é? Vou resumir brevemente o kit dos personagens, falar seus pontos negativos e positivos e no final fazemos uma avaliação geral. Então, bom, sem mais enrolações, vamos começar esse vídeo. Vamos começar então com a estreante da atualização, a tão esperada Castorice, uma personagem de quanto e que segue o caminho da recordação. Seu foco é atuar como main DPS, ou seja, o personagem que vai causar o maior dano do seu time. Sua mecânica envolve com ela arrancar o HP do seu time pra ela causar mais dano, pois é. Assim como personagens como Acheron e Festial, a Castorice também possui um sistema único para recuperar a energia do seu ultimate. No caso dela, para encher seu ult, tudo que você precisa fazer é perder o HP do seu time ou se curar. Quando seu ult é ativo, a Castorice invoca um fodendo dragão. Esse dragão é seu mesmo espírito que invoca um campo ao redor dos inimigos. E esse campo não faz nada mais nada menos do que diminuir a resistência a todos os tipos dos inimigos. Além disso, o dano causado por todos os aliados é aumentado. Então se você tava achando pouco ela causar dano, buffar o time, diminuir a resistência dos inimigos, se os seus aliados forem mortos em combate, ela vai reviver eles. Pois é. Fora isso, a Castorice é a primeira personagem a introduzir o sistema de passivas globais. Então, basicamente, mesmo que você não use a personagem no combate, só de você ter ela na conta, ela vai reviver seus personagens de qualquer forma. Pois é, até a Bailu levou o power creep de uma main DPS. E esse, meus amigos, foi o resumo do kit absurdo dessa personagem. E antes, no meu outro Vale a Pena, eu elogiei pra caralho o kit do Midday por ter um kit fechadinho, completinho. A Castorice eu não tenho nem o que falar, cara. Ela é uma main DPS de dano em área que revive seu time, tira a resistência dos inimigos, buffa seu time. Isso que é uma baita personagem de aniversário. Se eu fosse colocar pontos negativos, ao meu ver, seria o próprio caminho da Castorice. Atualmente, Recordação não tem muitas opções de cone de luz. Fora o próprio cone assinatura da Castorice, nenhum outro cone vai extrair o máximo da eficiência dela. Temos opções de cone free to play viáveis, ou até cones que fornecem bastante HP, mas fique em mente que o desempenho da personagem melhora muito com o cone assinatura dela. Talvez futuramente a Royal possa criar uma opção free to play mais eficiente para ela, mas no momento eu só pontuaria isso como um problema. Mas no geral eu tenho que elogiar o kit dessa personagem que tá aparentemente absurdo. Agora vamos falar da nossa primeira personagem de aniversário que ironicamente veio junto da Castorice. Acheron é uma personagem de raio do caminho da inexistência, com sua função também sendo uma main DPS ativa em campo. Assim como eu mencionei antes, a Acheron também possui um sistema único de recuperação seu ultimate, com ele sendo recuperado quando você aplica penalidades contra os inimigos ou usa a própria habilidade da Acheron. A Acheron é uma personagem que veio absurdamente forte no seu lançamento e olha, ela até envelheceu relativamente bem. Ela ainda é uma personagem funcional, porém com algumas observações. O seu desempenho melhora e muito quando você tem um cone assinatura dela e o de Alkill. A comparação com a Acheron free to play é quase abismal. Eu diria que esses são os únicos problemas da personagem, ela ser dependente dessas duas coisas atualmente. Porém é aquilo, mesmo que você resolva investir no máximo nisso para sua Acheron, você vai ter sim resultados sólidos. Ela tem seus problemas, tem suas dependências, mas ela é viável até hoje sim. Agora vamos falar dele que foi mencionado agora há pouco. O Jaquil é um personagem de fogo que também segue o caminho da inexistência, mas diferente da Acheron, ele é um suporte focado em debuff. Através de seus ataques básicos, perícias e supremo, o Jaquil causa acúmulos de debuffs nos inimigos. Quanto mais acúmulos você tiver, mais você aumenta o dano causado contra os inimigos. O seu debuff também é considerado um dano de dot porque ele aplica queimadura. E resumindo, esse é o kit até então do melhor debuff que a gente tem no jogo atualmente. O Jaquil cumpre seu papel de ser um debuff poderosíssimo e até versátil, pois o debuff dele favorece sim você poder colocar ele em qualquer time. Porém, mesmo ele sendo um personagem bem versátil, ele não vai ser a melhor opção em
todos os times praticamente. Boa parte dos times que temos dentro do jogo vão preferir suportes da Harmonia, sendo opções bem melhores do que o Jiaoqiu. O único time que sua eficiência vai se destacar 100% é o time da Acheron atualmente. Ele foi praticamente o personagem feito para ela, sendo seu melhor parceiro de time. Ainda assim, o Jiaoqiu não deixa de ser um personagem excelente, ele ainda é um personagem muito viável e um dos mais versáteis que a gente tem no jogo. Por fim, para encerrarmos a sessão de personagens da primeira fase, vamos falar dela, da Fugi, que assim como o Jiaoqiu também é uma personagem de fogo e da inexistência, também agindo como uma suporte. Seu diferencial é o buff que ela fornece. Ao usar sua perícia, ela aplica um buff para um determinado aliado. O buff em si aumenta o efeito de quebra desse determinado aliado, podendo também ignorar os tipos de fraqueza do inimigo e para reduzir a sua tenacidade. Esse buff dura algumas rodadas e vai diminuindo sempre que chegar na rodada da Fugi. Quando a Fugi aplica esse buff e seu aliado ataca, ela tem a chance de reduzir a defesa do inimigo. Em resumo, a Fugi também vai aumentar o efeito de quebra do seu time, aplicar debuffs de quebra de tenacidade ignorando suas fraquezas e contribuindo relativamente com o dano do seu time. O kit dela é basicamente o kit do Desbravador da Harmonia, só que muito melhor. Mesmo seu foco sendo para times de quebra e super quebra, você ainda consegue encaixar a Fugi com outros personagens, mas assim como o Jiaoqiu, ela não vai ser a melhor opção em nenhum desses outros times. O time que ela vai se destacar na sua eficiência 100% são os times de super quebra e quebra, onde eu diria que ela é sim muito necessária para você que quer melhorar esses times. No geral, a Fugi é uma excelente personagem e se torna essencial para você que quer investir nesses times de quebra. Agora, finalizando os personagens da primeira fase, vamos falar dos personagens da nossa segunda fase. O estreante dela é o Anaxia, um personagem de vento que segue o caminho da erudição e que tem uma mecânica bem diferente dos outros personagens que seguem o mesmo caminho que ele. Ele é uma mistura de DPS com suporte, por assim dizer. Cada vez que a Anaxia atinge um determinado inimigo, ele adiciona outros tipos de fraquezas elementais neles. Ou seja, ele é basicamente a Silverwolf de dano em área. Quando o inimigo acumula fraquezas o suficiente, ele deixa os inimigos em um determinado estado. Nesse estado, o dano causado por Anaxia é aumentado. Fora isso, se não bastasse, ao usar o seu Supremo, ele aplica 7 fraquezas no inimigo. Pois é, quem fez o kit dele realmente odiava a Silverwolf. Infelizmente, na live da 3.2, a Royo não apresentou muitas informações sobre o kit dele. Dá a entender pelo que foi dito é que ele seria uma espécie de DPS que causa debuffs nos inimigos, e ao julgar pelo time que a Dona Royo tá usando, eu também não duvido que ele também poderia agir como uma espécie de sub-DPS. Sendo bem honesta, eu não acho que dá pra definir muito o valor do Anaxia com apenas as informações que foram mostradas na live. O que pode dar a entender é que ele vai ser esse debuff que causa dano, mas o quão bom esse debuff vai ser, a gente ainda não sabe dizer. Por ele ser um personagem da erudição e ao julgar pelo próprio kit dele, tá bem óbvio pra mim que ele foi feito pensando na Aerith, podendo ele até ser a melhor opção pra se usar com ela. Mas realmente, com o que foi mostrado pra gente na live, não tem muito o que a gente teorizar e falar aqui, mas ainda considero a ideia dele interessante. Agora, por fim, vamos falar do terror dos Genshin players, Dr. Rachel. Ele que é um personagem imaginário e da caça. O kit de Rachel envolve ele ser um main DPS focado em ataques extras. Pra ativar seus ataques extras, você precisa de depender de RNG e probabilidade, que, convenhamos, combina bastante com o personagem. Os inimigos vão ter uma certa porcentagem que define as chances do Rachel de acertar ou errar seu ataque extra. Para aumentar a probabilidade dos seus ataques extras, tudo que você precisa fazer é aplicar penalidades nos inimigos, que consequentemente vai aumentar as chances de Rachel de acertar seus ataques. No geral, eu diria que o Rachel é um DPS sólido se somente se você investir bem nele e em seu time. Hoje em dia nós temos opções bem melhores e viáveis do game. Se você não pegou ele na época que ele veio de graça e nessa versão você tá procurando por um main DPS, eu sinto muito em dizer que o Rachel é sim a pior opção dessa versão. Ele é viável, você consegue usar ele, mas eu só recomendo se você gostar muito do personagem. Agora que falamos sobre cada personagem, chegou o momento de colocarmos tudo na balança e avaliar. No meu último vídeo de Vale a Pena, eu tinha feito uma espécie de ranking de quem eu achava que valia mais a pena, só que nesse caso eu não acho que um ranking vai fazer tanto sentido
sentido assim, porque vai depender muito de conta pra conta. Se a sua conta tiver precisando de um main DPS, a ordem de prioridade vai ser basicamente essa. Em terceiro lugar vai ficar o Rachel. Dentre os main DPS, convenhamos que ele é o que menos apresenta valor quando a gente compara com as outras duas opções. No nosso segundo lugar vai ficar a Akira. Eu mencionei que o Rachel era um personagem bem caro em investimento e com a Akira não é muito diferente. O diferencial é que ela é uma DPS de dano em área. Infelizmente, dano em área nesse jogo é bem mais valorizado do que alvo único. Por isso, ela se sai bem melhor do que o nosso doutor. E em primeiríssimo lugar, eu coloco facilmente a Castorice. Além dela ser uma main DPS nova, o que por si só já é uma vantagem considerável, pois main DPS novos são bem mais fortes do que os antigos. A Castorice aparentemente age como uma buffer e debuff pro seu time, o que por si só já é absurdo. Sua passiva global que revive os personagens também é algo absurdo, porém dispensável. Convenhamos, o jogo sobreviveu até agora sem termos essa passiva global de reviver personagens. O endgame nunca foi tão difícil ao ponto de a gente perder seus personagens com facilidade. O único problema seria se a Arroio começasse a implementar inimigos que te dão hit kill instantâneo. E não, o caso do Nikador e do Emo do Capuz não contam, porque esses bosses possuem mecânicas que quando você sabe utilizar, você não leva hit kill. O que eu quero dizer é que o problema seria se a Arroio trouxesse um inimigo que fosse obrigatório te dar um hit kill, que aí sim seria uma forma extremamente nojenta de te forçar a roda na Castorice. Ou fazer a Bailu virar meta. No geral, o único problema que eu vejo nessa personagem são as opções de Cone de Luz, mas tirando isso, eu coloco ela como disparada a melhor main DPS da versão. Indo para os nossos suportes, a questão é bem simples. Se você quer uma ótima eficiência para suas comps de quebra e super quebra, escolha a Fug, porque ela vai melhorar muito o desempenho desses times. Se você quer melhorar principalmente o desempenho da sua Acheron, escolha o Jiaoqiu. Como eu mencionei antes, ele é o melhor debuff que temos atualmente, porém, ele só se torna totalmente necessário nos times da Acheron. Em outros times temos opções melhores, mas ele ainda é uma opção versátil e viável. Já o caso da Naxia, como eu disse, é difícil dizer. As únicas informações oficiais que temos segundo a Live é que ele seria um main DPS que aplica debuff nos inimigos. Ele aparentemente é funcional com a Erta e aparentemente ele vai ser o melhor erudição para se usar com ela, mas no geral não tem muito como a gente dizer isso e avaliar o personagem completamente. São bem poucas as informações que a Ruyu disponibilizou pra gente na live. Mas se você for igual a mim que só quer colecionar homem bonito, a Naxia é mais que bem-vindo. Bom, meus amigos, esse foi o nosso Vale a Pena da 3.2. Lembrando que o intuito desse vídeo é ajudar iniciante, quem tiver mais em dúvida em qual personagem escolher. Você que já tomou sua decisão, fique à vontade para fazer sua decisão, eu não devo interferir nisso. No geral, eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Me fala aí quais personagens vocês vão atrás, apesar que 99% do fandom vai rodar na Castorice. Quero as exceções também. Se vocês tiverem algo a acrescentar no que eu falei que eu não mencionei no vídeo, deixe aí nos comentários. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui e até mais!